Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Nutrição. E hoje a gente vai estar dando continuidade, abordando os macronutrientes, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre as proteínas. A gente viu a aula passada os carboidratos. As proteínas, a gente sabe que elas são moléculas orgânicas, ou seja, o meu organismo ele vai conseguir trabalhar com elas, vai conseguir quebrar elas e até mesmo produzir proteínas. Então, a gente tem essa capacidade de produção, né? Elas são macro, ou seja, grandes moléculas, né? Macromoléculas, que são compostas por longas cadeias, né? Ou seja, por unidades menores, que a gente chama de aminoácidos, polímeros de aminoácidos, que são unidos por ligações peptídicas, né? O que seria essas ligações peptídicas? É um nome que é dado, então, entre duas ou mais moléculas menores de aminoácidos que vão estar formando essa macromolécula, ok? Sendo sempre a ligação de um grupo amina de aminoácido e um grupo carboxila de outro, tá? As proteínas, né, ou seja, os aminoácidos, eles são essenciais para a nossa vida, né, para a manutenção da nossa vida. Por quê? Porque existem inúmeras funções, exercem inúmeras funções. As proteínas, elas são específicas para cada ser vivo, por isso que quando a gente ingere ela na dieta, por fonte animal ou vegetal, elas são digeridas até suas unidades menores, que vão ser esses aminoácidos, que são esses reorganizados para comporem a necessidade que o meu organismo precisa, né? A necessidade da espécie. Então, esses aminoácidos, né? Eles são formados por um grupo amina, como a gente pode ver aqui na imagem, e um grupo de carboxila. Ainda a gente tem um carbono central e um radical, né? O que seria esse radical? O nosso código genético tem uma informação genética, né, para construir esses 21 radicais diferentes. A gente necessita de 21 tipos diferentes de aminoácidos. Algumas literaturas abordam 20 tipos, então pode oscilar entre 20 e 21. E cada um contém esse tipo de radical, né? Além ainda do grupo amino e do grupo carboxilo. Então, para mim construir esses 21 radicais dessa informação, né, diferentes, eu tenho que ter essas ligações de aminoácidos no meu material genético, ou seja, na minha cadeia de DNA, tá? Só retomando, a gente viu que os carboidratos, eles têm função primária, né, e exclusiva de produção de energia. Já as proteínas, a gente fala que elas têm uma função primária de construção, né? É um elemento essencial construtor para todos os organismos. Quer dizer, então, professora, que ela não vai nos dar função energética? Sim, é uma função que a gente chama de secundária, mas a função primária das proteínas é essa, de construção, tá? Ela tem construção de utilizar para a gente estar construindo membranas no nosso organismo, né, que a gente chama de construção plástica, tudo bem? As proteínas, elas podem ser classificadas de várias maneiras, tá? Quanto às unidades estruturais, vai ser em relação ao número de aminoácidos que compõem uma proteína. Então, dipeptídeo vão ser formações de 2 aminoácidos, tripeptídeos de 3 e polipeptídeos, né, são a junção de um grande número de aminoácidos, de 10 a 100 aminoácidos. A gente ainda pode estar classificando as proteínas quanto à essenciabilidade, né? Diz respeito à qualidade desses aminoácidos, né? A gente fala que é um aminoácido, uma proteína completa, todos aqueles aminoácidos essenciais, né? Se são essenciais, são aqueles que eu preciso consumir, né, na nossa dieta, né? E os não essenciais que o meu organismo vai poder conseguir produzir, tá? Esses aminoácidos essenciais, a gente fala que vem daquilo tudo que sangra, né? De carnes, leites, ovos, frangos, né? Que a gente vai ter uma boa qualidade biológica de proteína, né? Então, uma proteína classificada como completa. A gente tem 9 aminoácidos que a gente fala que são essenciais, que eu preciso consumir na minha alimentação, que estão compostos aqui, né, que eles têm na carne, no leite, nos ovos, nos peixes, nas aves. Quais seriam esses aminoácidos? Isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina,
treonina, triptofano, que acalma, valina e histidina, tá? Isso é só critério de conhecimento. Você vai cobrar os nomes dos aminoácidos essenciais? Não. Só saibam que a gente tem algumas proteínas, né? Que são alguns aminoácidos que a gente não consegue produzir, que a gente tem que consumir por meio da alimentação. Daí aqui, esses números ao lado, é a quantidade em miligrama por quilo de peso da pessoa por dia que tem que ser consumida. Tudo bem? E a gente tem os aminoácidos que a gente chama de não essenciais, que são todos esses outros aqui, que a gente pode conseguir produzir, né? Uma forma aí de produção endócrina do próprio organismo. A gente não vai precisar consumir por meio da alimentação. Aí a gente tem a classificação, né, das proteínas que são parcialmente incompletas, né? O que é isso? Elas fornecem aminoácidos em quantidades suficientes apenas para a manutenção do nosso organismo, né? Então, elas vão ser as derivadas de leguminosas, né? Leguminosas, né, são grãos produzidos em vagens, como feijão, né? Como a vagem, como o amendoim. E as oleaginosos, né, que vão ser grãos produzidos, mas que tem casca rígida, né? Que normalmente a gente consome a semente dele. E ainda nos cereais, né? Então, essa é uma quantidade suficiente apenas para manter a minha função do meu organismo, tá? E a gente tem ainda, né, as proteínas que vão ser derivadas das fontes vegetais, né, que a gente chama de incompletas, ou seja, elas não fornecem aminoácidos essenciais em quantidades suficientes para estar mantendo o meu organismo. Então, resumindo, essas fontes de proteínas, né? A gente pode ter as proteínas completas, as proteínas parcialmente incompletas, ou seja, aquelas que vão ser, essas completas aqui são as essenciais, que a gente vai estar consumindo e que tem esses 21 aminoácidos, as incompletas, que vão estar suprindo as necessidades do meu organismo, e as incompletas que eu preciso consumir também por meio de outras fontes, ok? Falando ainda em classificações de proteínas, elas podem apresentar várias estruturas, né? Elas podem apresentar 4 tipos de estruturas distintas. Isso vai ser levado em consideração o tamanho de cada cadeia, né? Ou seja, e também os tipos de aminoácidos que estão envolvidos. A gente chama de estrutura primária uma sequência linear de aminoácidos, tá? Quando a gente tem essa ligação entre os aminoácidos. Uma estrutura secundária, né, a gente já vai ter alguns dobramentos, né, dessas formas, né, desses polímeros de aminoácidos unidos. Uma estrutura terciária, a gente já fala que é uma estrutura tridimensional, tá? Ela já vai ter uma formação, ela já vai se tornar mais ativa, funcionante, né? E uma função e uma estrutura quaternária, né, quando a gente tem aí a união, né, várias proteínas que estão enoveladas, que a gente fala que é um enovelo de proteínas, né, que ela vai estar então na sua forma ativa e natural. O que acontece quando tem uma desnaturação das proteínas? É quando acontece uma quebra dessa estrutura, né? Por exemplo, um paciente que está com uma alta febre é extremamente perigoso, a gente tem que se atentar. Por quê? Porque nessas altas temperaturas pode ter a quebra de algumas proteínas, né? Algumas proteínas cerebrais e podem ter alguns danos irreversíveis. Pensem também em outro exemplo, o ovo. O ovo, quando a gente quebra ele cru, ele tem lá a clara e a gema, né? A clara rica em proteína, né, em albumina. Quando a gente aquece esse ovo, vai comer um ovo cozido, né, a gente já vê que tem uma desnaturação da clara, que antes era transparente e agora ficou branca. Tudo bem? Aí, em relação às funções das proteínas, né? São, então, macromoléculas que apresentam inúmeras funções. Quase todas as reações químicas do nosso organismo vão necessitar ser catalisadas, ou seja, ser intermediadas por meio de enzimas específicas, né? Elas ainda vão estar funcionando ou participando do transporte, né,
de outras proteínas, como a hemoglobina e a transferrina, que transportam aí o oxigênio e o ferro no nosso sangue. Elas podem ainda estar participando, né, aqui de mecanismos de contração por meio das proteínas miosina e a actina. A gente ainda pode ter funções de anticorpos, né? Ou seja, funções de imunoglobulinas e interferons, que vão ser essas proteínas que vão estar protegendo o nosso organismo contra infecções causadas por bactérias ou por vírus, participar de processos, né, metabólicos como coenzimas ou enzimas. A proteína fibrina ela pode interromper a perda de sangue numa lesão do sistema vascular, então essa parte motor é interessante a gente está abordando. A gente ainda tem uma função hormonal, né? Muitas proteínas, muitos peptídeos são hormônios proteicos, incluindo a insulina, né? E extremamente importante. Também o hormônio do crescimento, a prolactina, o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante, né? São todos aí hormônios proteicos, ok? Ainda participam, né, da nossa estrutura do DNA, do RNA, são componentes da membrana celular, são componentes estruturais também, e a gente ainda pode ter uma fonte, né, uma das funções, uma fonte energética, porque 1 grama de proteína equivale a 4 quilocalorias, né, é a função secundária, lembra que a Pro falou lá no início dos slides, ok? Aqui, então, ela tem essas funções de síntese plástica, né? Ou seja, essa construção, né? Formação de tecidos, como a queratina e colágeno. Ela atua no sistema imunológico, com a formação das imunoglobulinas, como eu já falei, transporta substâncias, faz a síntese de alguns hormônios, como insulina e glucagon, pode ser uma fonte energética, né? 1 grama fornece 4 quilocalorias, participa aí da coagulação pelo fibrinogênio, a contração e o relaxamento muscular, que é a actina e miosina, e a regulação de líquidos, tá? Como que é o metabolismo dessas proteínas, né? Os aminoácidos, então, eles devem ser obtidos diariamente, né? Então, a gente não tem a reserva de aminoácidos. Pode ver que os nossos aminoácidos, as nossas proteínas, elas têm um tempo de vida médio, né? Por isso que a gente faz alguns exames laboratoriais de sangue para ver o tempo de vida médio dessas enzimas, tá? O nosso organismo, ele não tem reserva. Toda proteína, ela está incorporada nos músculos ou em outros tecidos, no músculo, na pele, no cérebro, ok? E a degradação dessas proteínas, a quebra dessas proteínas, forma alguns resíduos que a gente chama de resíduos nitrogenados, né? Que devem ser eliminados no nosso organismo, como ureia, creatinina e ácido úrico. Vai ter um cheiro bem específico. Pessoas que consomem muita proteína começam a liberar um odor, né? Um odor estilo álcool. Como que acontece aí a digestão das proteínas? Na boca, inicialmente, a gente só vai ter a trituração e a maceração. A gente só vai diminuir essas proteínas em unidades menores. A gente não consegue ter na boca enzimas já começando esse processo digestivo. Todavia, no estômago, por meio da ação do ácido clorídrico, a gente vai ter a desnaturação das proteínas, né? E com a ação da pepsina, a gente vai começar a quebrar, né? Vai ter um rompimento dessas proteínas em aminoácidos. No intestino delgado, vai receber as enzimas pancreáticas, que vão estar diminuindo essas proteínas em polímeros menores, né? E vão ser quebradas até os aminoácidos. O fígado é que vai estar sintetizando essas proteínas por meio desses aminoácidos e vai estar convertendo em outros aminoácidos que eu preciso para o meu corpo, ou fazendo uma formação de energia, né? Função secundária. O sistema circulatório vai estar fazendo esse transporte, né? Vai estar fazendo absorção também desses aminoácidos. Os rins vão ser os responsáveis pela sua excreção e o intestino grosso vai eliminar aquele material que não foi digerido, tá? Por meio do bolo fecal. E muitas vezes, essas proteínas, como elas têm uma digestão mais demorada, as pessoas sentem mais saciedade em estar consumindo essa fonte de macromolécula, diferente
do carboidrato, tá? Se houver um excesso de aminoácido, esses eles vão ser utilizados como fonte de energia lá no ciclo de Krebs, tá? Isso se a gente também não tiver o carboidrato, a glicose como fonte primária. As proteínas do corpo, elas estão em constante renovação, né? Então, elas vão sendo degradadas e sintetizadas, elas são cíclicas. Pense na hemoglobina, tem lá 3 meses de vida, né? Utilizando as proteínas provenientes da dieta. Por isso que é importante a gente consumir proteínas todos os dias e várias vezes ao dia, né? A maioria das proteínas corporais está sempre sendo renovada, né? Nas nossas peles, nossas células, queratina, permitindo a remoção das proteínas anormais ou desnecessárias. Isso é importante, porque com essa renovação a gente não tem mutação, né, de enzimas anormais, tá? Em adultos saudáveis, a quantidade total de proteína corporal permanece constante e a taxa da sua síntese é suficiente apenas para repor o que foi degradado. Então, falando um pouquinho sobre as recomendações da proteína, a gente viu o cálculo do gasto energético, né? Ou seja, o MEU-GET, daquele MEU-GET de 10 a 15% dele, do valor calórico total, vai ser para ser consumido por meio de proteínas, né? Isso equivale ao quê? De 0,8 a 1 grama por quilo de peso da pessoa. Aqui a gente está falando em indivíduos saudáveis, tá? Algumas patologias têm algumas especificações, sendo que desse valor total, de 10 a 15%, a gente fala que 40% tem que ser de proteínas incompletas ou parcialmente completas, e 60% dessas gramas deve ser oferecida como forma de proteínas completas, né? Carne, ovo, tudo aquilo que sangra, né? O que equivale isso? Como que representa isso? 3 porções de leites e derivados, 2 porções de carnes e 2 porções de leguminosas. A gente tem uma ressalva aos idosos, tá? Muitos estudos vêm identificando uma necessidade aumentada da proteína no processo de envelhecimento. Um dos principais argumentos que têm sido abordados é em relação à resposta anabólica desses indivíduos, né? Por ter uma maior necessidade proteica comparado às recomendações atuais. Então, tem algumas novas propostas, né, que falam de 1 até 1,2 grama por quilo, né, em idosos saudáveis e que apresentem doenças crônicas chegando a 1,5. E a gente sabe que essa recomendação pode chegar até 2 gramas de quilo, 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia, né? Tudo vai depender do estado, né, do processo fisiológico que se encontra o nosso paciente, quais são as doenças que ele tem, se ele está em um estado depletado ou não. E é importante ressaltar que essa proteína ela não deve ser consumida em uma só refeição, ela deve ser fragmentada ao longo do dia. Por isso que, além da quantidade, é importante que a gente tenha uma distribuição suficiente em cada 24 horas. A gente também tem alguns novos estudos falando sobre o uso, né, maior, um consumo maior de proteínas no processo de emagrecimento, né, que seria de 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso da pessoa por dia, né? Muitos dizem que pode auxiliar nessa redução de gordura corporal, a manter a massa magra do indivíduo. Primeiro, porque para a gente conseguir energia, o nosso organismo, por meio das proteínas, o nosso organismo vai ter que trabalhar mais, né? E a proteína, ela usa em torno de 20 a 30% para essa sua quebra, enquanto o carboidrato é de 5 a 10%. Por isso que a gente fala que o efeito térmico do alimento é maior. Então, é uma das hipóteses. A gente ainda tem que ter mais estudos para estar fazendo esse tipo de afirmação. Tudo bem? Se ficaram com dúvidas em relação às proteínas, as necessidades, né, as recomendações ali, as classificações, mandem mensagem no fórum, na sala do café ou mandem um e-mail para a Pro. Um beijo.